Por dentro do esporte. Por dentro do esporte. Fala galera, tudo bem? Chegando com mais um episódio do PDE. Genson Viana, comentarista da Rádio Conte aqui. Lembrando a essência do Por Dentro do Esporte de 2021, vou passar um convite muito legal. No dia 15 de julho, o Cuiabá Arsenal enfrenta o Sorriso Hornets pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A partida acontece no estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, às 5h30 da tarde. Convite feito. Hoje começa com o Lucas Sangalli, que joga pelo Cuiabá Arsenal. Pronto para mais um episódio, Lucas? Pronto sim, Genson, para falar de um dos maiores e mais tradicionais clubes do Centro-Oeste. João Roberto, sempre um prazer contar com sua participação. Prazer é meu, Genson. Não sou um atleta de alto nível, sou um péssimo com os esportes, mas estamos aqui para comentar um pouco sobre o Cuiabá e junto com você e com o Lucas é sempre uma honra. No 14º episódio, vamos falar sobre o empate entre Cuiabá e Bahia pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem também nossa agenda PDE, com o próximo compromisso do Dourado na competição e a data do nosso próximo episódio. E Lucas Sangalli, que está participando do PDE e do Brasileiro na Conte e é jogador do Cuiabá Arsenal, vai nos trazer um pouco da história do time que se prepara para estrear na Liga Brasileira de Futebol Americano. Agora a gente vai falar do jogo Cuiabá e Bahia pela 14ª rodada na Arena Pantanal. Um primeiro tempo de domínio do Cuiabá, poderia ter feito 3-4 gols, só que acabou saindo apenas com um gol de vantagem, gol de Daverson, que chegou ao 5º gol na competição, artilheiro isolado do Cuiabá. No segundo tempo, o Bahia cresceu, conseguiu empatar a partida e um gol contra do Alain Imperiur, final de jogo 1-1. Pensando no campeonato, era jogo pra ganhar, porque o adversário era direto. João, começo com você. Por que o time caiu tanto de rendimento da última partida pro Santos, agora contra o Bahia? Então, Genson, eu acredito que o Cuiabá fez uma partida até boa. Na minha opinião, foi uma boa partida. Não caiu tanto de rendimento como foi contra o Santos. E eu não vou culpar o jogador do sistema defensivo. Foi uma infelicidade que nunca mais vai acontecer. Foi um cruzamento, o atacante do Bahia passou da bola e o Alain Imperiur não esperava. A bola praticamente veio no rosto dele e acabou de encontrar o gol. Quem assistiu a transmissão, quem acompanhou a transmissão pela Conte, quem assistiu em casa e rever esse lance, provavelmente já deve ter revisto, viu que foi uma infelicidade. O que eu vou questionar é a questão do Cuiabá não saber reagir depois desse gol. O Cuiabá fez uma boa partida, eu não acho que o Bahia mereceu o empate, não fez por merecer. Depois daquele gol não conseguiu mais chegar, teve só uma outra oportunidade, mas também ficou nulo durante o jogo. O que me surpreendeu foi depois que o Cuiabá tomou o gol, a equipe não conseguiu voltar ao eixo, né? Deu uma desestruturada no sistema, não conseguia mais encontrar passes laterais, a infiltração. O Antônio Oliveira fez até algumas alterações, precisou tomar o gol e você ressaltou na transmissão, às vezes parece que o Cuiabá precisa levar o gol para conseguir tentar fazer alguma coisa, fazer alguma mudança. Colocou o Cleison, né? A equipe tentou alguns outros nomes também, o Fernando Sobral ali para dar uma sustentação no passe, que ele tem esse requisito. Eu acho que faltou um pouco, senti o Denilson muito apagado no jogo de hoje, poucas vezes foi acionado e quando teve a bola nos pés, fez muito pouco. Então me surpreendeu o Cuiabá não saber reagir ao gol que levou. Faltou mais profundidade no ataque, faltou mais aquela ânsia de tentar virar a partida, de tentar voltar à frente do placar. Então o Daverson também, essa questão de impedimento, ficou muito, às vezes, à frente do penúltimo defensor. Então isso é ruim pro Cuiabá, porque o Cuiabá joga de uma maneira que precisa que o Daverson se posicione bem. E aí as oportunidades que teve, o Daverson desperdiçou e quando fez, estava impedido. Então acho que o Cuiabá, o único ponto que eu vou ressaltar é a falta a apatia do Cuiabá em retornar à frente do placar. Concordo com o João, acredito que o Bahia não mereceu empate, não jogou bem se a gente pegar ali os 90 minutos. Acontece, o Alain Imperiur e o Marlon formam uma grande defesa, uma grande dupla de zagueiros. Acontece agora, vamos pensar daquela forma, né? Em 6 pontos o Cuiabá ganha 4. Lucas, sua visão sobre a partida? Então, Genison, João, foi um primeiro tempo bem postado do Cuiabá, ocupou grande parte, quase toda parte da zona de ataque, né, do campo de defesa do Bahia, conseguiu se manter ali. Apenas Alain Imperiur e Marlon ficavam mais postados pro campo de defesa do Cuiabá. Tiveram sim jogadas bem trabalhadas pelo meio. Denilson, não só o Denilson, mas Yuri Castilho também vem ter um jogo muito apagado. O Pablo Cepelini também não conseguiu criar esse jogo, não conseguiu fazer um balanceamento de jogadas, né, achando espaços entre linhas para conseguir fazer o passe pro Daverson. Aconteceu um pênalti numa infelicidade de um zagueiro, que o Jonathan Cafu deixa o marcador na felicidade e o marcador chega atrasado no Jonathan Cafu, empurrando ele com a mão direita. Nisso cai, o árbitro marca o pênalti. Daverson perdeu várias chances nesse primeiro tempo, não só o Daverson, mas como todos
outros jogadores que tiveram oportunidade de fazer o gol nesse primeiro tempo. O Cuiabá sim poderia ter aberto um placar de 2-0, 3-0, né? Mas chegou o segundo tempo, foi um jogo totalmente diferente. Já no início do primeiro tempo, o Renato Paiva, português, técnico do Bahia, fez algumas alterações, mudou, saiu daquele 3-5-2, né? Voltou a jogar de uma maneira mais ofensiva, colocou 4 defensores, né? Jogou um momento ali com 4-4-2, um 4-3-3, imitando, assim, vamos dizer, o esquema tático do Antônio Oliveira, e quase deu certo, né? Tirando a infelicidade do gol do Bahia, né? Que na verdade um gol contra de Alan Pereur, né? Igual o João falou. A bola passou, acho que por causa do sol que tava postado na cara do Alan Pereur, teve a infelicidade e quando viu a bola já tava dentro do gol. João falou, o Lucas falou, agora eu vou chamar atenção para a questão dos nossos atacantes. Cuiabá tem 13 gols no campeonato, 5 marcado pelo Daverson, que é o nosso centroavante referência. Isidro Pita, quando tem oportunidade, não aproveita e vai ser reserva na competição. Agora os atacantes de lado. Yuri Castilho, Emerson Ramon, Jonathan Cafu, Wellington Silva, não tem gol ainda na competição. E o Cleison chegou, estreou contra o Bahia, esperávamos mais, mas não apareceu tanto. Ele que voltou em boas condições, acredito que ao decorrer dos jogos deve ser o titular nessa posição. Penso ali, Cleison, Daverson e Jonathan Cafu. Chamar atenção pro desempenho do Emerson Ramon e do Yuri Castilho. Não estão em sintonia com a equipe. Jogam muito mal. O Emerson Ramon, novamente, uma partida muito ruim. Pensando na temporada, são 7 nomes. Será que o Cuiabá vai se contentar com esses jogadores de ataque, João Roberto? Então, Gênesis, eu acho que o Cuiabá tem muitos jogadores, mas pouca qualidade do sistema ofensivo. Com exceção ao Daverson, que tá correspondendo, né, 5 gols, o artilheiro da equipe na temporada. Ele, só tem uma noção, tem mais gols que o Luizito Soares no Campeonato Brasileiro, então mostra que a fase do Soares não tá bem, e o Daverson tá num momento muito bom. Acho que o melhor dele com a camisa do Cuiabá, marcando gols em sequência em vários jogos e sendo crucial pro Cuiabá conquistar pontos, que faz com que ele afaste da zona de rebaixamento. Mas o ataque não joga num 4-5-1 com apenas o Daverson de referência. O Antônio Oliveira joga num 4-3-3. E um dos modelos de ataque que o Antônio Oliveira prioriza é que seus pontas tenham qualidades individuais, porque ele gosta muito que os laterais dão apoio e os passes tem que ser no ponta jogar no mano a mano, aquele 1 contra 1. Só que o Jonathan Cafu, ele, se não me engano, é só uma jogada individual diante do marcador, e quando ele conseguiu adentrar a área, chutou muito fraco, até porque ele é destro, não é canhoto, e quando ele conseguiu executar essa jogada, ele tava pelo lado direito de ataque. O Yuri Castilho entra como titular, entra no decorrer do jogo, não corresponde muito, pra mim, talvez é a pior contratação do Cuiabá, por enquanto, nessa temporada. Emerson Ramon, quando foi contratado do CRB, ele era um ponta veloz e driblador. Só que ele jogava na Série B. E o Campeonato Alagoano tá em um nível quase parecido que do Campeonato Mato Grossense. Então vai sentir essa diferença quando jogar a Série A. E novamente, tá sentindo muito. Quando entra não corresponde. Parece que não acredita no seu potencial, às vezes, de tentar jogar mais jogada individual, fazer aquele 1-2 com um meio campista. Agora que ele tá utilizando o Cepelini, vai precisar muito de um ponta pra infiltrar nas costas da marcação. Então falta qualidade. O Cleison não é tão veloz. É um cara que te oferece uma qualidade de passe e até no drible. A finalização, quando ele passou pelo Cuiabá, não fez tantos gols, mas pode fazer um gol esporadicamente, um jogo, após 4 jogos voltar a marcar. Mas o Cuiabá, e aí quando o Daverson não conseguir corresponder, quem que vai ser o cara que vai chamar a responsabilidade no ataque e pedir a bola, tô aqui, pode dar o passe em mim que eu vou finalizar pro gol? Não tem. Então acho que o Cuiabá tem que olhar sim pra esse setor ofensivo, principalmente pontas. O Cuiabá, agora que trouxe o Cleison, precisa trazer um outro. O Wellington Silva não tá mais aparecendo, o Quagliata não foi relacionado, então o Antônio Oliveira sabe com quem ele vai trabalhar. Acho que ou alguns estão indo mal do treino e aqueles que ele tá colocando como titular não tá correspondendo, porque é aquela famosa frase do futebol: treino é treino, jogo é jogo. Lucas, completando o que o João disse, qual rodada um atacante fora o Daverson marcará pelo Cuiabá? Será que vai demorar muito? E sobre essa questão dos atacantes, Lucas, qual a sua opinião? Então, Genison, acho que não qual o próximo atacante a fazer gol, mas sim qual o próximo atleta, né? Porque os atacantes do Cuiabá não fazem gol, os volantes fazem, entendeu? É uma coisa difícil de se compreender dentro do Cuiabá Esporte Clube, quando a gente vê eles dentro de campo, como acontece. Hoje o Cuiabá, vamos dizer assim, o Corinthians tem uma Renato dependência, o Flamengo tem uma Arrasca dependência, e o Cuiabá tem uma Daverson dependência, porque só ele que vai, só ele que briga. Você via no segundo tempo, no final do segundo tempo, quando ali tava 1-1 aquele jogo, né, não vai pra frente, né, não vai pra trás, não era mais um ataque contra defesa, era mais um jogo mais trabalhado no meio de campo. A gente vê que quem tentava buscar essa bola na sobra era o Daverson. A gente viu também um jogo
que o Cleison fez a entrada, né, no segundo tempo, e como o Genison fala e repete, o Antônio Oliveira só mexe no time quando o time toma o primeiro gol. Aí sim, o Antônio Oliveira vai mexer no time. Foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Santos e foi assim contra o Bahia. O Daverson sim traz uma qualidade técnica a mais que o Yuri Castilho e que o Wellington Silva. Hoje você deu pra ver que o Daverson entrando no segundo tempo conseguiu fazer muito mais coisa, conseguiu dar um passe com chance de gol para o Pablo Cepelini e quase resultou numa jogada de gol. Já o Yuri Castilho hoje totalmente apagado do jogo. O Cleison, a gente sabe os momentos que ele viveu no Corinthians, a passagem dele que teve pelo Cuiabá, igual o João falou. Sim, são poucos gols, são, mas é uma qualidade técnica a mais. É um jogador que passou por grandes clubes, né? Sabe como funciona o Brasileirão Série A, sabe como funcionam as equipes do Brasileiro e assim, tem que saber como neutralizar ou como atacar essas equipes de uma forma que vai sair gols, de uma forma que vai sair uma assistência, né? Porque no primeiro tempo, o Cuiabá conseguiu se postar inteiro diante do campo de ataque, né? No campo de defesa do Bahia. A gente viu também aquele lance que foi lançado uma bola pro Jonathan Cafu, né? E assim, fez o pênalti, o Chaves fez o pênalti em cima do Jonathan Cafu e o jogo do Cuiabá foi esse, né? Foi cruzamento e cruzamento e cruzamento e cruzamento que não deu em nada. Se não fosse gol de pênalti, né? Vamos dizer assim, seria 1-0 mais sortudo, vamos dizer assim, da história do Bahia, né? Porque se não fosse o Daverson com o pênalti, com a jogada do Jonathan Cafu, não teria gol, porque teve várias chances e eu não vou me cansar de falar que precisa sim ser treinado finalização, independente se você já é profissional há muito tempo, se você vive o futebol há muito tempo, sempre precisa ser treinado, precisa ser retreinado pra você, vamos dizer, só melhorar aquilo, né? Isso foi isso que faltou. Teve um lance ali de impedimento do Daverson que ele ficou sozinho, cara a cara com o goleiro, mesmo estando impedido, traz uma confiança a mais o jogador fazer um gol, mesmo que o lance esteja impedido. Foi ali, brincou, fez firula na frente do Marcos Felipe e não saiu o gol. Então foi mais uma chance desperdiçada do Daverson, né? E aí nós sabemos que só gol de pênalti, só saber bater pênalti não vai ganhar o jogo e não vai levar o Dourado à vitória. Ligando essa questão do elenco do Cuiabá já com o próximo jogo contra o Fortaleza, que é um time muito bem treinado pelo Vojvoda. Cleison já estreou, Lucas Mineiro ainda não está 100%, mas pode estar contra o Fortaleza. O Wendel voltou a jogar na equipe titular depois de quase um ano aí, ele que foi muito importante desde a sua chegada, e tem as carências técnicas ainda. Lateral direito, Cuiabá vai precisar ir atrás no mercado, João, porque não dá pra terminar a temporada, pra continuar a temporada apenas com Matheus Alexandre. Ligando essa questão de reforços, de lacunas e contra o Fortaleza, vai ser um jogo muito difícil, porque o Fortaleza é um time muito arrumado pelo Vojvoda. Sim, gente, o sistema defensivo do Cuiabá, principalmente a lateral direita, tá uma situação delicada. O Matheus Alexandre já deixou em situação complicada quando foi suspenso por cartão amarelo, e ele não é um dos melhores laterais direitos que tem no futebol brasileiro. Então, o que não garante que ele vai ser suspenso por acúmulo de cartão nos próximos jogos ou ser expulso. Então, o Cuiabá não tem outro jogador à disposição. Então, precisa contratar, e não só um, contratar dois. O Cuiabá sabe que o segundo turno é mais complicado, você precisa de peças de qualidade. O Antônio Oliveira pode, em determinado momento da partida ou do campeonato, ou até, dependendo do adversário, mudar o esquema tático. Ele fez muito isso no ano passado. Ora jogava com 4-5-1, já chegou a jogar várias vezes com uma linha de 3 zagueiros. Só que o Cuiabá, na minha opinião, também pra jogar uma linha de 3 zagueiros, não tem aqueles 3 zagueiros confiáveis de qualidade, a não ser o Alan Imperiur. O Marlon também tem altos e baixos, e o Alisson, por mais fez uma boa partida contra o Santos, mas foi a única até agora desde que ele jogou, e o João Maranini foi emprestado, então só tem o Vitão. Então precisa contratar um zagueiro, mais 2 lateral direito, e também tem a lateral esquerda, que pra mim tem o Riquelme, tem o Wendel, tem o PK, mas o PK caiu muito, nem opção é mais tanto assim pro técnico Antônio Oliveira. O Wendel acabou de retornar de lesão, então vai ter aquele momento de adaptação ainda, não sei ainda pra entrar nos 90 minutos. O Riquelme é um jovem jogador, tem correspondido muito bem, só que a gente sabe, brasileiro é difícil, podemos ter ali jogadores suspensos, espero que não, mas jogadores lesionados, e o Patrick Cal não tá passando confiança, então pode ser também olhar com carinho pra lateral esquerda. Precisa de mais um meia também, então são algumas posições, claro que no janela de metade da temporada você nunca traz 6, 7 jogadores, mas traz no mínimo 4, 5 no máximo. Então já trouxe o Lucas Mineiro no sistema, é um volante, pra mim não precisava, é mais um pra uma mesma posição que já tem bons jogadores e que não são aproveitados, como o Ronald, Fernando Sobral no último jogo começou no banco. Tem que contratar mais um meio armador, porque pode ser que o Cepelini, o Antônio Oliveira não confie mais nele, precisa de um armador. O time do Cuiabá, se quiser que a bola chegue no Daverson, ele continue correspondendo, precisa de um cara de armação. Nós já ressaltamos aqui a ponta, a lateral, e eu olharia com carinho pra zaga. Então, alguns setores aqui do Cuiabá, por mais que o time não esteja mal em relação aos outros clubes que estão na zona de
rebaixamento, mas no segundo turno é mais complicado e você precisa de peças, porque o Cuiabá só tem o brasileiro e se quiser permanecer e conseguir, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana, com esse time pode ser que chegue um momento que esgote, chega no limite e não consegue mais entregar. Em relação à partida contra o Fortaleza na próxima rodada, o Cuiabá pra mim tem que manter esse mesmo esquema de jogo, 4-3-3, que deu muito certo. Claro que o Fortaleza vai vir mais em cima, então eu tiraria ou o Denilson, o Ranieri, colocaria o Fernando Sobral, porque ele vai dar mais um apoio, então vai ser muito importante pro Cuiabá ter um apoio mais forte no sistema de meio de campo, porque se você perder o meio de campo, você dá arma pro seu adversário controlar a partida, então vai ser muito importante. E, diferente do jogo contra o Bahia e contra o Santos, jogar um pouquinho mais atrás, mais recuado, aí a gente esbarra de novo naquela questão de opções no ataque, mas eu tentaria o Emerson Ramon porque ele é veloz, então pode ser muito importante numa saída em velocidade pro Cuiabá, por mais que ele não tá correspondendo, mas pelas características de opções que a gente tem no sistema ofensivo, eu apostaria num Daverson, Emerson Ramon, Jonathan Cafu ou Cleison, aí vai ficar por opção do Antônio Oliveira, mas eu não duvido o Cleison começar como titular, junto com o Jonathan Cafu, mas eu tentaria o Emerson Ramon para possíveis investidas em contra-ataques de velocidade. Eu concordo também muito com o que o João falou, o Cuiabá tem sim uma carência hoje na lateral direita, eu fiquei surpreso quando saiu as notícias de contratações do Cuiabá e vi que seria mais um volante, porque como o João falou, precisamos de meias criadores, não sabemos quantos jogos, né, em sequência o Cepelini vai conseguir manter, né, sem que haja lesões, porque vão ser muitas viagens, né, vai ser um jogo agora lá no Castelão contra a equipe do Fortaleza, né, que também, sem palavras, né, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Voivoda vem fazendo um trabalho excelente, né, no Fortaleza, vem fazendo história, assim, no Fortaleza. Nós sabemos também o tamanho da torcida, né, do Fortaleza no Castelão, então assim, vai ser um jogo de pressão, vai ser um jogo de ataque do Fortaleza, mas também tem que ser um jogo de ataque do Cuiabá, tem que ser um jogo de ataque e defesa bem postado. E lembrando disso, lembrando dessas características, nós precisamos de reforços sim que estejam a nível para encarar, né, times de grande nível como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Nós sabemos do que o Cuiabá precisa, né? A lateral direita, nós só temos um, como o João falou, nós precisamos sim ir no mercado, o Cuiabá precisa sim ir no mercado, procurar lateral direito, precisa sim de meias criadores e também de pontas, né? Porque até quando o Cafu vai ficar errando coisas bestas, né? Coisas patéticas ali pela ponta direita, né? Que você vê, erra uma cobrança de lateral, um impedimento, às vezes infantil, né? E assim o Cuiabá tem que procurar no mercado uma opção pelas pontas, né? Igual o João falou, provavelmente não chegaram muitos reforços em quantidade, mas a gente não precisa, vamos dizer assim, quantidade, mas sim qualidade no nosso elenco. É isso, 14ª rodada já se foi, agora faltam 5 jogos do primeiro turno pro Cuiabá, 15 pontos em disputa, Cuiabá tem 16. Agora, na Agenda PDE, informamos o próximo compromisso do Cuiabá e a data do nosso próximo episódio. O Cuiabá entra em campo neste domingo, dia 16 de julho, contra o Fortaleza na Arena Castelão. A Conte entra em campo às 2h45 da tarde. Nosso próximo episódio do PDE vai ao ar no dia 19 de julho, a próxima quarta-feira. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o Cuiabá Arsenal, time bicampeão brasileiro e primeiro time do futebol americano de Mato Grosso. Ninguém melhor para falar do que alguém que vive o dia a dia do clube. Lucas, é com você. Sabemos que o Cuiabá Arsenal conquistou grandes títulos, é bicampeão brasileiro da Liga BFA, que é a Liga de Futebol Americano do Brasil, tricampeão estadual. Sua comissão técnica é exemplo, com vários treinadores que já têm passagem pela seleção brasileira. Um dos coordenadores ofensivos, Átila, é de seleção. O coordenador defensivo, Andrei Vargas, também teve passagem pela seleção. O head coach e capitão do time, Igor Mota, também tem passagem pela seleção brasileira. Sem falar de outros, né? Temos Ranay Gonçalo também, cornerback, que tem passagem pela seleção brasileira. Então, assim, é um time muito experiente. É um time que vem trabalhando, que vem implementando novas jogadas. Todos os treinos, para quem tá lá presente, né? Como eu, como atleta, é muito satisfatório. Você saber o peso que é vestir essa camisa, né? Do Cuiabá Arsenal, de tantos títulos, memórias de tanto sangue e raça, né, que vem sendo deixados dentro de campo. Sabemos da qualidade, né, da nossa equipe. Também sabemos que o Sorriso hoje vem sendo um dos times que mais investe também do Mato Grosso, trazendo jogadores, né, tem boas peças também para compor seu elenco, né, mas nós sabemos que estaremos jogando em casa, né, diante da nossa torcida, né, assim, não é muito distante Cuiabá de Sorriso, mas querendo ou não, é na nossa casa, é lá no Dutrinha, o lugar que a gente
gente fica pra fazer nossos jogos. Já tem todo aquele clima, a torcida esperando o Cuiabá Arsenal, vibrando quando o Cuiabá consegue fazer um touchdown, quando consegue fazer uma defesa. É isso que a gente espera pra esse jogo. Ano passado foram 2 jogos contra o Sorriso, pela fase de grupos ainda. Foram 2 vitórias do Sorriso. Infelizmente, como jogador, hoje a gente vem com um time bem postado, né, com pessoas de referência no elenco pra tentar fazer diferente do que o ano passado. Chegamos ao final de mais um episódio. Valeu, Lucas. Muito obrigado, Jenison. Muito obrigado, João. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. João, nos vemos no próximo episódio. Até o próximo episódio, Jenison. É um prazer estar sempre contigo, com o Lucas, para falar um pouco sobre o Cuiabá. Esperamos que da próxima vez conquiste 3 pontos e surpreenda o Fortaleza no Castelão. Lembrando, tudo sobre o futebol na Conte você acompanha nas redes sociais da Rádio Conte. É @Rádio Conte. O PDE é um oferecimento do Grupo Focus 30 anos, levando as melhores marcas até você. Por dentro do esporte, um podcast da Rádio Conte.